Oh, olá minha galerinha, meus caros explicadores, fofuras da minha vida, Rebecca Perham falando. Bem, isso é meio constrangedor, uma possível falha de design, mas o meu balanço elevador... emperrou. Mas não esquentem, eu já chamei reforços mais cedo. Então, você consegue chegar aqui depressa? Ai, ótimo. Valeu, você salvou a minha vida, colega. Não tem problema. Chegou aí no minuto. Ok, tchau, tchau. Ei, peraí. Sim, eu sei que eu sou um desenho e eu tecnicamente aguento a queda, mas a aterrissagem ainda seria dolorosa e a queda ainda é assustadora. E eu prefiro me poupar desse trauma, muito obrigada. Então, enquanto a cavalaria não chega, por que não papeamos? O medo é algo engraçado, não é? Quem já assistiu Divertidamente da Pixar sabe que cada uma das suas emoções cumpre um papel essencial para sua segurança e bem-estar. O papel do medo é te manter seguro, te impedir de fazer coisas estúpidas que possam te matar ou machucar, física, emocional e socialmente. Mas às vezes o medo toma umas decisões meio estranhas sobre o que é percebido como ameaça. Sim, concordo plenamente, esse penhasco é bem assustador, muito alto, muito perigoso. Mas, por quê? Quando somos crianças, o medo também é criança. Ele ainda não entende o mundo e não sabe direito do que ele tem que te proteger. Eu não confio nesse aspirador. Mas o tio esquisito dando doce de graça na frente daquela van branca, esse sim inspira confiança. Quando eu era criança, eu morria de medo de barulhos altos. Então eu tinha medo de qualquer coisa que fizesse barulhos altos. Mais especificamente, fogos de artifício, aquelas molas de porta que fazem... E especialmente balões. Meu inimigo mortal, nos encontramos de novo. Se existisse um balão na sala, eu já não tirava o olho dele de tão desconfiada. Eu pensava, a qualquer momento essa coisa vai estourar sem nenhuma explicação e eu vou morrer. Eu conversei com a minha mãe sobre essa velha fobia minha e ela me contou uma história de quando eu tinha 3 anos. Eu pessoalmente não me lembro desse incidente, mas mamãe com certeza lembra. Uma vez, meus pais resolveram levar a Rachel e eu no circo. Tinha o picadeiro, palhaços, trapézio, corda bamba, enfim. Eu não tenho e nem nunca tive medo de palhaços. Então eu tava de boa quando os trapalhões entraram em cena, dirigindo um veículo comicamente diminuto para fazer o clássico truque do carro dos palhaços. O carro parou, a porta abriu, a avalanche de palhaços ocorreu, e então, quando o carro ia sair, o escapamento engasgou. E engasgou incrivelmente alto, com um som similar ao de um tiro, completo com efeitos especiais e fumaça. E eu, sentada na plateia com a minha família, fiquei tão horrorizada com aquele súbito barulhão que eu levantei, cobri os meus ouvidos e comecei a berrar que nem uma condenada. Eu fiquei parada ali, gritando. É como se eu tivesse pensado que se eu fizesse um barulho ainda maior, eu ganharia a briga. Eu acho que a minha irmã deve ter pensado, é pra fazer isso agora? Porque ela seguiu o meu exemplo, levantou, cobriu os ouvidos e harmonizou com a minha sinfonia do terror. Eu não pus os pés em outro circo até completar 11 anos, e foi o Cirque du Soleil. Agora, depois de adulta, eu praticamente já superei esse medo. Balões e eu, a gente já tá se falando de novo. Mas pra ser honesta, ainda tem uma partezinha de mim que ainda não é muito fã de barulhos repentinos. Se você olhar pra mim durante uma queima de fogos, você vai me ver dar uma leve, micro recolhida toda vez que um explode. Fica até parecendo que eu tenho algum tipo de tique nervoso. Outro medo que eu tinha quando pequena era meio específico, mas um que talvez alguns de vocês entendam. Eu morria de pavor da sensação de levantar do assento na montanha-russa. Sabe, a coisa que as pessoas gostam em montanhas-russas? A experiência pela qual elas enfrentam fila de 90 minutos? Qualquer brinquedo com uma queda íngreme me fazia pensar que eu ia morrer. Podia ser montanha-russa, tobogã ou toboágua para os nerds de parque de diversão. Mas o meu maior inimigo de infância eram as torres. Aquelas super altas que de repente te derrubam. Uma das torres mais famosas do mundo é a Torre do Terror, na zona Twilight, em Hollywood Studios, na Disney. Aquele brinquedo era o meu pior pesadelo. Veja bem, a Disney é muito boa em decorar o ambiente para te deixar no clima antes de você entrar no brinquedo. Imersão, como diriam. E quando criança eu era muito suscetível a isso. Eu tinha tendência de esquecer que era tudo faz de conta. Então uma torre decorada como um baita hotel assombrado com um elevador assassino... talvez aquilo meio que vindasse sendo um gatilho pra mini Becca. Então toda vez que a família ia pra Disney, um adulto tinha que esperar do lado de fora comigo enquanto o resto curtia o brinquedo. Quando eu tinha 8 anos, eu ainda sofria com esse medo. E meus pais viram isso como uma oportunidade de aprendizado. Hora de enfrentar seus medos irracionais na marra e aprender que existem coisas muito mais assustadoras nesse mundo do que um brinquedo de parque com 8 milhões de protocolos de segurança.
Então eles me forçaram a entrar na fila da Torre do Terror. E, pra surpresa de ninguém, eu fiquei paranoica enquanto caminhávamos pela fila elaboradamente decorada e assustadora. Eu tava literalmente tremendo, implorando pros meus pais não me fazerem entrar. E quando chegou a nossa vez e nós sentamos na primeira fileira do carro, eu finalmente cheguei no meu limite. Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Todo mundo no carro ficou em silêncio olhando pra mim. Meus pais concordaram que aquilo não tinha sido uma boa ideia. Um dos funcionários veio até mim e disse muito gentilmente: "Minha querida, eu não posso ligar o brinquedo com você chorando." E do âmago da minha alminha atormentada, tudo o que eu consegui dizer foi: "Ótimo!" Me deixaram sair do brinquedo pro meu alívio. E foi só depois de completar 13 anos que eu finalmente enfrentei a Torre do Terror. Quando criança, eu a temia. Mas eu não sou mais criança. Perguntinha pra vocês. Algum filme ou série que te assustava quando criança virou seu favorito depois de mais velho? Porque foi isso que aconteceu comigo. Tipo, Alice no País das Maravilhas me apavorava quando eu era criança. Especialmente aquela primeira vez em que o gato desaparece e deixa só o sorriso pra trás. Hoje, eu sou fissurada por Alice no País das Maravilhas. Jurassic Park me apavorava quando eu era pequena e hoje é meu filme live action favorito. Eu sei lá, talvez a gente eventualmente fique fascinado pelas coisas que nos davam medo. Ou talvez continuemos traumatizados. Afinal, o que é a vida adulta se não um estado constante de acúmulo de trauma? Mas quer saber? Eu vou deixar registrado aqui que eu acho que um pouquinho de medo é saudável para as crianças. Afinal, se nunca tivermos medo, como vamos aprender a ter coragem? Então talvez os balões, montanhas russas e gatos risonhos bizarros do seu passado te ensinaram mais do que você imagina. Ei, Rebeca! Cheguei! Lade, o que você tá fazendo aqui? Eu pedi socorro pro Tom. Bem, o Tom se tocou que ele tá, sabe, em Londres. Daí ele ligou pra Jaden e pediu pra ela vir. Mas ela tava ocupada, então ela ligou pro James, que ligou pra Amy Rachel, que ligou pra Cypher Dan, mas ela não pôde vir porque ela tá em Nova York. Daí a Dan ligou pra Debs, que ligou pra Elimination, que ligou pro Adam. E eu, por acaso, tava na região, então ele me ligou, então eu vim. Uau. Bem, quer dizer, eu me mudei pra uma floresta no meio do nada, o que eu esperava. A gente achou meio antissocial da sua parte. Bem, obrigada por vir me dar uma força, Lade. Consegue me ajudar a descer? Sabe, nós somos desenhos. Você aguenta a queda se você pular. Eu não quero pular, é assustador. Enfrente os seus medos, Rebeca. Lade, não! Não faz isso, pelo amor de Deus! Não, por favor, Lade! Lade feia! Senta, fica! Não se atreva! De nada. Posso ajudar em mais alguma coisa? Tudo bem. Muito obrigada por nos escutar, mas agora nós temos que desligar. Tchau!